Shalom, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de propósito, aonde estamos acreditando no sobrenatural de Deus, aonde acreditamos que Deus já começou algo grandioso a se manifestar de forma poderosa em favor de nossos familiares, dos cônjuges, operando grandes coisas em nossas casas e famílias. Deus é um ser poderoso e grandioso, e Ele ama a família, Ele ama restaurar a família, Ele ama transformar o casamento. E hoje meditaremos em um tema profundo, em um tema que tem sido um desafio para a igreja da atualidade: aprender a determinar o local da comunhão, o local aonde você vai sim se envolver profundamente com o Senhor, vai ter intimidade com Ele, vai se aprofundar nas suas palavras. E hoje nós vamos entender que todo vencedor, ele denomina um nome, ele dá um nome ao local da comunhão, ao local do encontro, ao local onde ele vai estar com Deus. Ou seja, ele vai batizar o local da comunhão, o local da intimidade, o local onde ele vai viver os grandes momentos da sua existência com o seu Criador. E neste dia nós vamos meditar lá no livro de Gênesis, no capítulo 35, do versículo 13 ao 15, que diz assim: a seguir, Deus levou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebida, e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. É interessante sabermos que no momento em que Jacó tem aquele momento impactante com o Senhor, a Bíblia relata com clareza que Jacó estava indo em uma jornada nova para a sua vida. Ele estava indo em direção à casa do seu tio e ele iria encontrar uma esposa a qual ele compartilharia toda a sua vida. E naquele momento em que ele decide buscar o Senhor, e ele tem aquele momento de intimidade com Deus, e Deus se manifesta com ele, a primeira atitude de Jacó é consagrar o local onde Deus falou com ele. Ele consagra aquele local e em seguida ele o batiza com o nome. Ele determina que aquele local teria que ter um nome e ele o chama de Betel. O local da comunhão é muito importante. O local onde você gera intimidade com Deus é um fator decisivo para a sua vida. Por isso a importância de batizar esse local, de dar um nome a este local. Você vai criar um vínculo com este local tão forte, e isso vai ser algo definitivo para o seu crescimento espiritual, para o seu avanço e crescimento espiritual. Todo vencedor, ele faz e determina o local exato onde ele terá comunhão. E ele o batiza, ele gera intimidade entre ele e o local. Ele percebe que o local não é apenas um local onde ele pode ter comunhão com Deus, mas é um local que define a comunhão com Deus. Deus gosta de pontualidade, meu querido irmão. E se você decide marcar o local, decide definir um horário para estar com Ele, você agora precisa ser firme de convicções, para que esse local se torne um local onde você vai ter comunhão com Deus. Eu incentivo você a fazer o mesmo que Jacó. Separe o local da sua casa onde você se sente bem, onde você está sempre orando ao Senhor, e batize ele com o nome. Dê um nome a este local. Você pode chamá-lo de quarto de guerra, você pode chamá-lo de lugar secreto, você pode chamar de lugar da intimidade, você pode chamar do nome que for. O importante é que você, a partir de hoje, denomine um nome. Batize o local da comunhão, batize o local onde você tem intimidade com Deus. Isso vai fortalecer os seus vínculos com o nosso Criador. Isso vai fortalecer a sua intimidade com Ele. E vai fazer com que você tenha um compromisso ainda maior de estar neste local. Daniel estabeleceu um lugar de oração. Até os inimigos de Daniel sabiam onde era esse local. Todos os inimigos de Daniel sabiam o local onde ele orava. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. É interessante. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10, vai dizer assim: quando Daniel soube
que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Que poderoso, né? Veja que Daniel tinha um local específico no quarto dele, no andar de cima, aonde ele se posicionava diante de Deus, aonde ele gerava intimidade, comunhão com Deus. Então Daniel, ele não perdeu a perspectiva da comunhão. Ele gerou uma atmosfera, um local específico, aonde ele denominou do local da comunhão, da intimidade, e lá ele louvava, engrandecia o nome do Senhor. Você precisa se posicionar, você precisa escolher o seu local de comunhão. Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, também tinha um local bem definido para ter comunhão com Deus. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Salmos 119, versículo 169. Você vai perceber que também o rei Davi, ele tinha um local específico onde tinha comunhão com Deus. Diz assim o versículo: 7 vezes por dia eu te louvo, por causa das tuas justas ordenanças. Veja que 7 vezes ao dia o rei Davi, ele se separava para um local específico da comunhão, e lá ele louvava o Senhor, lá ele engrandecia o Senhor, lá ele tinha intimidade com Deus. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, eu queria que você soubesse que o local é muito importante, e quando você dá o nome, batiza o local, você está se posicionando como um vencedor. Você está dizendo agora que o local da sua comunhão é real, é permanente e é de longa duração. Amém? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando se afastava para estar com o Pai, ele separava lugares específicos da comunhão, lugares que ele tinha intimidade com o Senhor Jesus Cristo, com o Pai. Lá em João, capítulo 14, versículo 32 e versículo 35, registra o momento, um dos momentos, né, em que Jesus se separava com os discípulos para ter comunhão com o Pai. Olha o que diz: e levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E o versículo 35 diz: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. Então Jesus sempre procurava locais desertos, lugares onde ele poderia ter calmaria, tranquilidade para estar na presença do Pai. E lá ele gerava uma atmosfera de intimidade, de comunhão. É importante você saber a necessidade de você batizar o seu local. Todo vencedor denomina um local específico para ter comunhão com Deus. Então não seja um perdedor. Siga os padrões e conduta dos vencedores, que tinham um lugar e uma hora específica para estar na presença de Deus e para gerar comunhão e intimidade com Ele. Que você, meu querido irmão, seja essa pessoa que vai escolher o local, vai batizá-lo, e a partir de hoje, no segundo dia do propósito, você vai estar firme neste local diariamente, engrandecendo, louvando, agradecendo, mas também intercedendo por aqueles que você ama, por aqueles que você quer ver salvo, por aqueles que você quer ver transformado pelo poder de Deus. E que esse seja o dia onde você vai se posicionar para experimentar uma nova atmosfera na presença do Pai. Que Deus abençoe o seu dia. Tenha um excelente momento de comunhão com o Pai, no nome santo de Jesus. Pai, eu quero orar pela vida deste irmão, Senhor. Eu quero colocar a vida deste querido e amado irmão em Tuas mãos. Eu oro para que o Senhor cubra a sua vida com Teu sangue precioso, Senhor. Que neste período, deste dia, onde ele estará orando, intercedendo pela transformação, pelo resgate dessas 14 almas, Senhor, e pela libertação dessas almas, o Teu sangue esteja sobre ele, sobre a sua família, sobre a sua casa, que o Senhor o cubra com Teu sangue precioso e que o Senhor o abençoe grandiosamente no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tenha um dia abençoado, um dia próspero, um dia de profunda comunhão com o Pai, no nome de Jesus. Amém.